Bom, pessoal, estamos chegando, né, com mais um vídeo. E hoje temos um vídeo aí bem comprido, hein? Então, pega aquela pipoca, aquele suquinho aí e senta aí no sofá ou deita na cama, porque a história vai ser longa, tá? Bom, hoje vamos ao teste do Kazé ZN1. Não por dito assim teste, mas eu vou fazer aqui um resumo sobre o Kazé ZN1. Provavelmente não tem nenhum vídeo desse tipo no YouTube, ou em qualquer lugar, ou nenhuma matéria, devido a consumir muito tempo e demandar aí um pouco mais de conhecimento ou muita pesquisa. Como eu já tenho tudo de cabeça, venho acompanhando, então vai ficar um pouco mais fácil. Então, se eu esquecer alguma coisa aí, podem comentar aí, fazer um comentário aí abaixo e relembrar os bons tempos. Então vamos lá, vamos embora. Bom, galera, hoje é o teste do fone de ouvido Kazé ZN1. Primeiro vamos dar uma olhada no Kazé ZN1, para que a gente possa voltar aos tempos, aos primórdios, por assim dizer. Vamos lá. O Kazé ZN1 é um fone de ouvido feito pela Kazé, primeiro fone de ouvido aí do Dual Drive, que foi feito especificamente para palco, que depois foi adaptado para smartphone, que é o modelo que queremos ver agora. Durante toda a sua jornada, ele sofreu mudanças drásticas, principalmente no cabo. Antes tínhamos um cabo de 108 núcleos, como dizia assim, por assim dizer, 108 fios, que era grossão demais, devido a ele ser um fone feito especificamente para bateristas e baixistas. Tá? Eu vou explicar isso durante o vídeo para vocês. Hoje vamos olhar o modelo mini fone de ouvido Kazé ZN1, que é o fone de ouvido atual. Ele também trabalha com 2 drives independentes, o que significa que nos fones de hoje você não tem a mesma sonoridade, que é você ficar ouvindo de um lado para outro, da música virada de bateria, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, você sentir a música, por assim dizer, como se você estivesse no palco, coisa que não temos mais nos fones de ouvido de hoje. Tá? Se você não me conhece, a gente tinha um canal no YouTube aí, com muitas explicações sobre áudio, sobre fone de ouvido, tá? Eu sou Ademir Mendes, tenho aí mais de 20 anos na área de áudio, trabalhando diretamente com áudio, ainda hoje trabalho. Ou melhor dizer, desde aí muitos anos a gente tem experiência em áudio e estamos aí para explicar, seja para passar um pouco do nosso conhecimento para vocês, não só em fone de ouvido, mas em outras coisas. Sim, os vídeos aqui são bem compridos, tá? E esse então, aí é que vai ser danado. Bom, esse mini fone de ouvido Kazé ZN1, ele trabalha aí com faixa de frequência de 15 a 25.098 decibéis e impedância de 18 ohms, o que antigamente fazia sentido. Hoje em dia, impedância e especificações de fone de ouvido não significam nada. Exemplo, você pode ter um fone de ouvido aí, modelo, como explicar para vocês, BJJB N1, que trabalha com 8 ohms e ele ser muito melhor do que um fone de ouvido da Kazé ou de qualquer outra marca que trabalhe com 32 ohms. Simplesmente assim, tá? Quantidade, impedância. Ou você pode ter um fone de ouvido de 74 decibéis, como alguns modelos da Bevo, e ele tem muito mais volume do que alguns fones de ouvido com 120 decibéis. Não tem nada a ver isso, tá? Faixa de frequência, então, você esqueça, porque os fones de ouvido profissionais, eles trabalham com faixa de frequência de 20 a 20 mil. Não adianta nada você dizer que o seu fone de ouvido tem faixa de frequência de 1 a 1 trilhão, se ele vai perder de lavagem para um fone de ouvido que tem, que trabalha aí entre 20 e 20 mil. Então, especificações nos dias de hoje não significa nada, tá? Mas nesse tempo fazia sentido sim, porque foi a época do desenvolvimento aí do som de ouvido entre 2012 e 2014. E justamente em 2014 a Kazé lançou o fone de ouvido Kazé ZN1 e destruiu praticamente todo o mercado, e graças a ele
Temos ótimos fones de ouvido com preços maravilhosos hoje em dia, para não dizer de graça, comparado ao que pagávamos antes. Bom, já sabemos as especificações do fone de ouvido, tá? Ao longo da sua vida, ou melhor dizendo, os 3 anos de sua vida, o fone de ouvido Kazé ZN1, eu digo 3 anos porque foi quando ele chegou nessa mudança, tá? E daqui não saiu mais. Ele sofreu aí 3 ou 4, 1, 2, 3 mudanças. Eu vou explicar para vocês. Bom, vamos falar um pouco sobre o fone de ouvido Kazé ZN1. Deixa eu pegar um celular aqui qualquer, para me plugar ele aqui, só para a gente ir batendo papo aqui. Bom, como eu já expliquei para vocês, o fone de ouvido Kazé ZN1 ele trabalha com drives independentes, o que significa que você vai ouvir. Eu vou botar aqui para não pegar direitos autorais aí. Eu vou botar até assim, ó, cabeça para baixo. Não sei nem se tá pegando no vídeo. Aqui é assim. Que você vai ouvir os instrumentos em seu local de origem. Se ele for para a direita, o drive da direita vai soar mais forte. Se ele for para a esquerda, o drive da esquerda vai soar mais forte. Exemplo, eu tenho uma sanfona tocando do lado direito. Você vai ouvir ela com mais intensidade desse lado direito. Tá? For para a esquerda, mais para a esquerda. Virada de bateria, você vai sentir as viradas da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E assim por diante. Dueto de 3, 4 vocais. Você vai ouvir em seu local de origem, com mais precisão no drive, em questão que ele tiver para a esquerda ou para a direita. Ou no meio, ele centraliza os 2 drives, tá? Realmente é um fone de ouvido que você precisa ter na sua coleção, porque hoje em dia está barato. E qualquer pessoa pode comprar. Ele custa aí na casa dos 50, 60 reais ou até mesmo 30, não sei bem quanto custa. E é um fone de ouvido maravilhoso, né? Vale lembrar que, mesmo nessa versão, ele sofreu algumas alterações de sonoridade. E a sonoridade não está como era antes, tá? Ou seja, ele perdeu um pouco aí aquela sonoridade um pouco abafada que exigia muito volume. Agora, devido aos filtros que foi colocado para incrementar mais agudos, ele está com graves aí mais realçados e uma sonoridade aí, por assim dizer, mais brilhante. Bom, agora vamos à história, vamos lá. Em 2014, 2013 para 2014, a Kazé lançou o seu primeiro fone de ouvido Dual Drive para monitor de palco, para músicos, especificamente para baixistas e bateristas. Esse fone de ouvido foi lançado por $89 para concorrer contra fone de ouvido de $199 e acabou que ele destruiu todos os concorrentes, assim como outro que iremos testar no próximo vídeo. Quase todos os concorrentes de $480 e isso quebrou todo o mercado e temos o que temos hoje. Maravilhosos fones de ouvido, barato demais. A primeira versão do Kazé ZN1 é essa versão que eu estou colocando aí na tela para vocês. Eu não sei se eu consegui tirar foto direita aqui, tá? Se eu peguei direito aí, mas está aí na tela para você. A segunda versão é essa versão aí. Agora eu vou colocar as 2 versões na tela. Perceberam alguma coisa diferente? Não, não é? Mas tem sim. Coisa diferente. O fone é o mesmo, mas as especificações mudaram para atender uma demanda maior e devido a alguns problemas. Sim, por incrível que pareça, fone de ouvido também sofreram recal. E a terceira versão, que é essa aí. Bom, agora vamos comparar as 3 versões. Estão vendo aí na tela? Certo. Primeira versão, segunda versão, terceira versão. E agora a quarta versão. Primeira, segunda, terceira e quarta versão. Sim, a quarta versão é o mini fone de ouvido Kazé ZN1. E agora temos a quinta versão. Por que a quinta versão? Porque temos o fone de ouvido, o mini fone de ouvido Kazé ZN1, com a sonoridade com mais agudos, porém agudos mais metálicos e menos estridentes. A primeira versão do fone de ouvido, mini fone de ouvido Kazé ZN1, tinha agudos um pouco estridentes, então foi aí, por assim dizer, aprimorada. Muitas pessoas não sabem disso, mas como sabem, eu acompanho isso de perto. Aí,
Então eu sei muito bem, inclusive eu tenho todas as versões. Eu pensei em fazer o teste de todos os KZs ZN1, mas eu vou contar a sua versão resumida. Não vale a pena, tá? Porque não tem mais para vender e de nada me adianta eu falar sobre um fone de ouvido que não tem. O que tem para vender agora você acha em alguns sites ainda. Esse modelo aí que eu estou colocando na tela para você é a segunda versão, né? Vamos lá. A primeira versão do fone de ouvido KZ ZN1 tinha as seguintes especificações. Ele tinha um cabo que contava aí, nossa, na época de 102 núcleos. Ele trabalhava a 16 ohms, tinha faixa de frequência aqui de 60 a 15 mil e trabalhava aí com 98 decibéis. Os drives continuavam mesmo, 6 e 8. A bateriazinha dura a mesma coisa, 10 horas e contava aí com a mesma coisa de 200 mAh, enfim. Era isso. A segunda versão desse fone de ouvido, que foi uma correção, as coisas mudaram. Eles mudaram para 18 ohms, faixa de frequência que vai de 15 a 25 mil e o resto se manteve igual, inclusive os incrementos de graves de mais 14 decibéis. Bom, por que houve essa mudança? Bom, um drive de 16 ohms, nessa época, trazia uma sonoridade já definida com graves profundos. E um drive de 18 ohms trazia uma sonoridade, aí por assim dizer, ou melhor dizer, ele suportava mais graves caso você quisesse incrementar mais graves, tá? Não que o de 16 ohms não suportasse, mas como o drive de 16 ohms já trazia uma sonoridade bem definida de graves profundos, o que acontece com o drive, se ele já tem um grave aprimorado aí profundo e você incrementa mais, ele começa a vibrar e parecer o falante rasgado no ouvido. Já isso não acontece com os drives de 18 ohms. Hoje em dia isso não tem nada a ver, tá? Estamos falando, né, de tecnologia antiga, quando não tínhamos aprimoramento, nem estudos e nem anos e anos para descobrir por que isso acontecia. O que eu vou explicar para vocês no futuro por que acontece. Tá? E aí veio a terceira versão, que é justamente a segunda, sem o controlador. Você está vendo de incremento de graves e agudos. E então, depois de algum tempo, a KZ lançou um mini fone de ouvido KZ ZN1. O mini fone de ouvido KZ ZN1 veio para atender a demanda de smartphone. Por quê? Junto com o fone de ouvido KZ ZN1, ou seja, um pouco mais para frente, a KZ decide lançar a linha ZS, que é a que conhecemos hoje como ZST, ZS10 e por aí vai, tá? Só que o ZS1, que foi o primeiro a ser lançado, era o mesmo ZN1 com muito mais agudos e trabalhando a 16 ohms. Isso doía muito os ouvidos. Logicamente que na época foi um sucesso de venda porque não tinha concorrentes, tá? E ele tinha um detalhe, ele não trabalhava com os drives independentes. Estranho, porque na descrição da KZ dizia que ele tinha pronúncia independente como o ZN1. E ele não tinha. E logo em seguida a KZ lançou o ZS2, que iremos falar sobre ele no próximo vídeo. Aí vocês podem acompanhar o desfecho. Bom, vocês puderam acompanhar bem a evolução do fone de ouvido KZ ZN1 e puderam ver que tem muitas versões deste fone de ouvido. Mas vamos falar sobre o que você encontra hoje à venda, que é o mini fone de ouvido KZ ZN1, ou se você encontrar o KZ ZN1, que vem com cabo ainda de 102 núcleos. Lembrando, também tem uma versão do fone de ouvido KZ ZN1 com cabo de 82 núcleos, eu tinha esquecido disso. Eu ia até trazer ele para cá, mas deixa para lá. É um pouquinho mais fino o cabo, tá? Que é igualzinho, olha, ó, eu vou colocar aí na tela para vocês verem aí. Estão vendo os dois? O da esquerda, que está aqui perto da caixinha, tem
cabo de 102 núcleos e o da direita, aqui do lado do celular, tem cabo de 82 núcleos. Mudou alguma coisa? Não. Só mudou na economia do cabo. A sonoridade continuava a mesma, aquela sonoridade um pouco abafada, porque era um fone de ouvido feito para palco. E a diferença é só na economia do cabo, que inclusive eles têm cabo de 92 centímetros e não de 1,2 metros, tá? 92 centímetros. Muitas pessoas, quando a gente começou com eles aqui, reclamavam muito porque a pessoa se fosse muito alta não dava para colocar ele no bolso. Por incrível que pareça, para você ver. É um fone de ouvido feito para palco. Você coloca ele nas costas e joga por trás das suas costas e prende no receptor. Então, não havia necessidade. Não era um fone de ouvido feito para smartphone. E foi aí que nasceu o mini fone de ouvido Kazé Zen1. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o mini fone de ouvido Kazé Zen1 que você pode comprar agora. Ou seja, desde 2017 que ele tem essa nova versão com agudos mais metálicos, exibindo uma instrumentação principalmente de guitarra, chimbal, pratos de bateria e percussão mais bem definida, tá? Sem perder a dupla pronúncia que é os drives trabalhando independente. Resumindo, foi uma evolução feita para smartphone, mas que infelizmente quando você coloca no palco você perde, tá? Toda aquela incrementação que você podia fazer no Kazé Zen1, aqui você não pode mais incrementar os 45% de grave ou ele vai vibrar. Só isso, vai parecer falante rasgado. Mas do contrário, você pode usar, plugar no palco lá e mandar brasa sem fazer incremento nenhum de graves ou agudos, que ele vai continuar com a mesma sonoridade. Tá? Vale lembrar isso. Ou seja, você paga-se um preço para ter um fone de ouvido onde você possa incrementar mais coisas, como foi o caso das 3, ou melhor dizer, 4 primeiras versões que tinham com cabo de 82 núcleos. Eu tinha esquecido disso. Tanta versão que as pessoas não conhecem, que às vezes até a pessoa pensa que é o mesmo fone de ouvido, e às vezes a pessoa via um modelo custando $15 e outro custando $80 no mesmo site, dizia, pô, mas é o mesmo fone, esse aqui está na promoção. Não se tratava do mesmo fone, tratava de fones de ouvido diferentes. O nome é o mesmo, a empresa é a mesma, o modelo é igual, você olhando assim parece igual, mas as especificações e a finalidade de cada fone era diferente, ou melhor dizer, é diferente para quem tem, tá? Um era feito para smartphone, o outro feito para palco. Simplesmente assim, tá? Não confundam as coisas. Bom, vamos falar um pouco sobre a nova sonoridade do Kazé. Mini fone de ouvido Kazé Zen1, até ele não está mais sendo chamado de mini fone de ouvido Kazé Zen1 porque ninguém tem mais o fone de ouvido Kazé Zen1 para vender. Algumas lojas ainda tem, na Amazon você ainda acha, em uma loja chamada Bongo, não sei das quantas ainda acha, e em alguns lugares você ainda acha para comprar, tá? Que não compraram muito na época e não venderam, então ela ainda tem para vender, inclusive está baratinho, você acha cada uns $35, $37, tá? O fone de ouvido Kazé Zen1 aí com controlador. Você pode incrementar graves e agudos. Bom, vamos falar um pouco sobre a sonoridade. O mini fone de ouvido Kazé Zen1 aí a partir de 2017 foi a sua última versão. Ele teve um incremento aí nos agudos, manteve os seus 18 ohms. Porém, devido a esse incremento nos agudos, os graves ficaram um pouco mais profundos. Você tem uma sonoridade, por assim dizer, mais brilhante. Muita gente pode chamar de cristalina, mas não é uma sonoridade cristalina. A sonoridade bem cristalina seria aí de um fone de ouvido como o YNJW-S1. Se você puder comprar esse fone de ouvido, compre. Vai ter teste aqui no canal. Compre. Você vai achá-lo o rei dos fones de ouvido barato. Tá? É show de bola. Se você tiver um bom aparelho para testar. Se não tiver também, aí não tem. Paciência, né? Bom, vamos falar. No mini fone de ouvido Kazé Zen1, os graves ficaram aí. Não são graves profundos e nem potentes. São graves, por assim dizer, fortes e contínuos. Você vai ouvir os graves o tempo
inteiro. Porém, quando é necessário que se tenha aquele bumbo de bateria, o pedal, por assim dizer, como queiram chamar, você vai ver que ele esconde um pouco. Ele não é um fone de ouvido feito para isso. E muita gente o compra para isso e se decepciona. Não é um fone de ouvido feito para isso. Ele é um fone de ouvido agora feito para smartphone. Ponha isso na cabeça, tá? Então, em algumas músicas, vai ser necessário que você incremente o volume a mais do que 100%. Exemplo. Eu estou ouvindo uma música dessa. Eu não estou sentindo falta de alguma coisa. Eu estou aqui no volume no volume 13, eu vou botar no volume 10. Eu estou sentindo falta de muita coisa. Aí você joga para o volume 13. Eu já comecei a ouvir mais instrumentação de fundo, duas guitarras e tal. Mas está faltando um pouquinho de força. Aí o cara vai lá e incrementa, topa o volume 15. Ele entrega tudo que o seu aparelho pode. Daí para frente é onde você pode puxar mais do fone de ouvido, fazendo ele entregar mais do que o que seu aparelho pode, ou seja, fazendo ele entregar o que ele realmente pode oferecer. Um aplicativo como o MX Player, Mobile Player e outros, você pode incrementar aí mais volume, chegar até os 30. Quando você chegar no volume 22 para 24 aqui, você já vai começar a ouvir as coisas mais bem tensas, mais cristalinas, por assim dizer, para não dizer mais brilhantes, e os agudos não vão irritar os seus ouvidos, tá? Você vai observar, quando chegar do volume 22 para frente, que você incrementou mais volume já. O volume do aparelho é 15, você incrementou para 20 e tanto, ou seja, tá aí mais de 50% do volume já, tá? 50% por assim dizer, ou mais. E aí você vai começar a ouvir o drive aqui de 8mm trabalhar mais intensamente, principalmente em contrabaixo. E pedal de bateria ele vai continuar escondido, porque ele não é um fone feito para isso, tá? Então tenha isso em mente, tá? Enfim, agudos. Os agudos desse fone de ouvido, ele não tem aqueles agudos irritantes, ele tem agudos aí, não são agudos precisos, mas são agudos presentes. Lembre-se, às vezes você vai pegar fone de ouvido com agudos bem precisos, porém não são agudos presentes. O que eu quero dizer com agudo presente? Eu quero dizer instrumentos que são exibidos pela força do agudo ou aprimoramento dos graves, tá? Eles vão ser exibidos em alguns fones de ouvido com agudos precisos com menos intensidade, deixando com que esses instrumentos apareçam apenas quando eles deixarem de fazer ali a base, por assim dizer, e começarem a fazer um arranjo, ou um solo, por assim dizer, ou aqueles arranjos de fundo. Ao contrário do ZN1, quando você incrementa os agudos, ou mesmo sem incrementar, quando chega nos 100% de volume, você continua ouvindo a base e os arranjos que duas guitarras estão fazendo de fundo. Tá? Chimbal de bateria e prato de bateria, ainda hoje nesse fone de ouvido, você consegue distinguir muito bem. Logicamente, se você tiver um pouco de conhecimento, senão vai parecer tudo igual, mas não é igual. Se você prestar bem atenção, você vai ver que tem vários tipos de som de prato de ataque que você vai conseguir ouvir nesse fone de ouvido, principalmente porque ele tem drives independentes e vai ter horas que o baterista vai estar em dois pratos de ataque e você vai conseguir identificar, tá? Que são pratos diferentes. Pelos drives, você consegue identificar, você sente nos ouvidos os drives. É um fone de ouvido realmente mágico, por assim dizer. Médios, ele não é um fone de ouvido feito para médio. Esqueça médios. Ele vai exibir um vocal nítido, forte e às vezes até bem potente. Porém, sem, por assim dizer, qualidade sonora. Mas isso depende muito dos ouvidos. Se você tem um fone de ouvido bom para definir uma sonoridade de qualidade no vocal, aí você vai saber identificar, você vai saber ver que ele não tem. Mas se você não tem um fone de ouvido bom para identificar esse tipo de coisa, seja assim um vocal assim, por assim dizer, perfeito ou quase perfeito, para você vai parecer que é perfeitíssimo fone de ouvido, tá?
Enfim, estamos em 2020, esse fone de ouvido aí completa 6 anos, por assim dizer. É 6, né? E ainda hoje é um excelente fone de ouvido, um ótimo fone de ouvido se você quiser ter na sua coleção. Vale a pena comprar sim, ainda hoje em 2020, tá? Hoje você só acha o mini fone de ouvido Kazé Zen 1, e caso você queira comprar aí o fone de ouvido Kazé Zen 1, se você conseguir achar, com o controlador de volume que vimos aí no começo, tá? Só mesmo se você quiser fazer coleção, porque hoje em dia temos fones de ouvido melhores por o mesmo preço, $30, você compra fone de ouvido bem melhores, tá? E é só mesmo pra galera que quer colecionar e saber como era a sonoridade antes e como é agora. Mas desde já eu te digo que não vai mudar muito a sonoridade. A única coisa que mudou é que você vai perceber que aqui a sonoridade não está mais abafada, ela está mais, por assim dizer, brilhante ou cristalina, como queira. É só isso que você vai sentir. E tem a diferença de que aqui você ainda pode acrescentar mais graves, caso você use um aplicativo aqui, pois você pode acrescentar mais graves e ele vai, né, suportar graves aí. Eu consigo, dependendo do smartphone, colocar aí até 4 pontos de grave, ou seja, 40% de graves a mais aqui sem que ele vibre. Parece falante rasgado. Em alguns smartphones como esse que a gente está usando, eu consigo colocar até 80%, porque o chip de áudio do aparelho não é tão bom. Agora, quando você parte para um chip de áudio como do Maxon 7, uma LG V20, tá? Aí fica difícil, um AK-4490, um outro chip, aí você começa a ver que as coisas começam a distorcer devido à força, né, do chip de áudio, né? Mas se você usa um smartphone comum, qualquer, seja Galaxy S7, qualquer um, S10, S11, ou seja lá qualquer que estão usando agora, tá? Não faz diferença. A única coisa que você vai notar é que ele é um fone de ouvido com uma sonoridade bem potente, brilhante, e ele trabalha com os drives independentes no seu ouvido. Você vai ficar horas e horas tentando imaginar como esses drives trabalham, como que eu consigo ouvir essa bateria trabalhar no meu ouvido, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Essa é a função da dupla pronúncia independente, como queira, quando os drives trabalham independentes. Infelizmente hoje não temos mais fone de ouvido com essa finalidade. O último fone de ouvido que foi lançado com os drives independentes foi o Kazé ZS2. Queremos testar no próximo vídeo. Bom, galera, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer pela visualização. E não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o vídeo. E se tiver alguma coisa aí que queira saber, basta deixar nos comentários. E é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui.